Olá, turminha! Vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina de Prevenção e Segurança no Trabalho. Na aula 2, nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre as normas regulamentadoras, essas normas que propõem diretrizes, medidas básicas de prevenção e segurança à saúde do trabalhador. E vamos falar um pouquinho também sobre os riscos ambientais. Na aula anterior, primeira aula, nós falamos sobre a introdução à disciplina e alguns tipos de conceitos aplicados à disciplina de prevenção e segurança no trabalho, certo? Então vamos lá. Conteúdo programático dessa disciplina, nós vamos ainda aprender um pouquinho sobre algumas definições básicas. Vamos falar das normas regulamentadoras, como eu falei anteriormente, também no vídeo anterior. Essas normas elas propõem diretrizes de prevenção e segurança. E vamos falar sobre os riscos ambientais. Riscos estes que nós estamos expostos, nos nossos ambientes de trabalho, e que é importante entendermos um pouquinho sobre esses riscos para que nós possamos propor e dispor de medidas que vai nos garantir aí a prevenção e a redução de riscos inerentes, às nossas atividades laborais, os quais nós vamos estar expostos a esses riscos. Perfeito até aí? Então vamos já falar sobre ele. Então vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre as definições básicas. O que é lesão corporal? Tem alguma coisa em mente? Então, como o nome mesmo já diz, lesão corporal nada mais é que um prejuízo, um dano ao teu corpo, Um dano ou um prejuízo à tua integridade física, decorrente de um corte, de uma fratura, certo? Nós também temos o que nós chamamos de perturbação funcional. O que é essa perturbação funcional? Olha só, o nome já está dizendo tudo aí, O que é perturbação funcional? Ocorre quando há uma perda no funcionamento dos órgãos do sentido, como no caso a visão, por exemplo, perda da visão, E nós também temos o que nós chamamos de incapacidade temporária ou parcial e permanente. Até cheguei a comentar para vocês na aula anterior, na nossa primeira aula, que as incapacidades decorrentes das nossas atividades, nessa perda da capacidade de trabalho, é algo que ocorre muito no dia a dia e é algo que acontece muito com os trabalhadores todos os anos mesmo, com muitos trabalhadores, Então, essa incapacidade temporária ocorre quando o trabalhador ele perde a capacidade de trabalho por um período de tempo. E esse período ele não pode ultrapassar mais de um ano. Pode se referir a dias e alguns meses, Então isso se refere a uma incapacidade temporária. Já a incapacidade parcial e permanente é aquele tipo é uma diminuição, na verdade, Uma diminuição parcial, vamos supor, você consegue movimentar e articular todos os membros das tuas mãos, mas quando você não consegue articular por completo, há uma diminuição na sua capacidade de movimento, Então já é uma perda parcial, não é total, Porque se fosse total você não iria conseguir mais movimentar completamente ou não ter nem mesmo um limite de movimento desses dedos, Então essa perda parcial e permanente, você vai ficar com esse limite de movimento para o resto da tua vida. Nós também temos a incapacidade total e permanente, que ocorre quando o indivíduo já não consegue mais realizar nenhum movimento, com alguma região, alguma área do teu corpo. Perfeito até aí? Então aqui são algumas definições básicas para iniciarmos também os nossos conteúdos. A incidente, como eu já falei anteriormente para vocês, é um ato não planejado, que ocorre no decorrer das atividades. E nós temos o CAT, que são acidentes com CAT, são aqueles tipos de acidentes que são comunicados, cadastrados diretamente o CAT, para que possa dispor também de medidas e que os órgãos eles venham atuar na saúde do trabalhador. Então vamos lá, continuando aqui, nós temos causas dos acidentes de trabalho. Então as causas, cheguei também a comentar
na aula anterior, nós temos duas formas, né? Essas duas formas, elas estão representadas por ato inseguro ou por condições inseguras. O ato inseguro é aquele tipo de atividade que é exercido sem permissão, quando você realiza atividades lá no teu setor radiológico, sem os equipamentos de proteção individual, sem a utilização de um jaleco, de uma touca, de uma luva ou de uma máscara, certo? Ou você vai agir sem permissão mesmo e de repente tem um incidente no meio, e acontece um acidente. Então isso se refere a atos inseguros, quando o profissional, o trabalhador, ele não dispõe, né? Ele não realiza a prática de medidas protetivas, tá? A tua saúde. E nós temos aquelas que estão relacionadas com as condições de insegurança, condições inseguras no ambiente de trabalho. Mas que essas condições inseguras estão relacionadas com as instalações de equipamentos, de máquinas, né? Estrutura física também do setor qual você vai trabalhar, certo? Passando aqui, a imagem mesmo mostra, né? Atos inseguros, condições inseguras. Nós temos aí o que nós chamamos de normas regulamentadoras, como já falei para vocês. A portaria, né, de 1978, em 1977 teve a CLT, e em 1978 ela dispõe dessas normas que vão estabelecer diretrizes para orientar o trabalhador no teu ambiente. Vai dispor de medidas aí que garantam aí a prevenção e segurança do trabalhador. A princípio ela começou com 33 normas, hoje nós já temos, se não me falha a memória, uns 36 a 37, né? Nós vamos falar de algumas que são principais e primordiais para a nossa atividade, né? Voltada, relacionada à área da saúde, tá bom? Então nós temos aquelas que dispõem de disposições gerais aplicadas em todas as áreas. A NR02, que é uma inspeção, né? uma observação prévia do estabelecimento. Nós temos a de interdição, a de paralisação, que está disposto na NR03. Aí aqui nós temos a NR04, que se refere aos serviços especializados em engenharia de segurança e também de medicina no trabalho. Aí nós temos a NR05, nós vamos falar sobre ela, né? Será assunto do conteúdo do próximo conteúdo, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes, uma comissão organizada por empregados e empregadores para garantir aí melhores condições de trabalho no teu estabelecimento. A NR06, essa daqui também nós não podemos deixar de falar dela, é algo que nós vamos estar sempre falando mesmo para vocês no decorrer de todo o curso, e é algo que vocês vão ver muito durante toda a vida no exercício de trabalho de vocês, que é equipamentos de proteção individual, né? Que estão relacionados aos EPIs mesmo, né? Os equipamentos que a gente utiliza para garantir a proteção de doenças, né? de acidentes com materiais pérfuro-cortantes, de agentes físicos, como no caso radiação ionizante, que vocês vão estar expostos no dia a dia de trabalho de vocês, né? Inclui luvas, toucas, jaleco, máscara, os dosímetros, né? Avental de chumbo, óculos de chumbo e por aí vai. Luvas plumbíferas, vidros plumbíferos, estão tudo relacionados a esses EPIs. Então eles estabelecem essas medidas de segurança à saúde do trabalhador. Nós temos a NR07, que dispõe de programa de controle médico de segurança, né, à saúde ocupacional. Aí nós temos a NR08 de edificações, a de programas de prevenção de riscos ambientais, já vamos falar um pouquinho dela nesta aula. A 10, que dispõe de instalações, né, dos nossos serviços, né, principalmente a questão da eletricidade. Aí nós temos a 11, que se refere aos transportes, movimentação e armazenamento de materiais, né, estabelece medidas, né, como é que deve ocorrer o segregamento
né, a disposição e o armazenamento de todos desses materiais, principalmente os produtos químicos que são utilizados por nós da área da saúde. Aí nós temos a 12, que dispõe aqui de máquinas e equipamentos, a 13 de vasopressão, a 14 de forno, as de atividades insalubres e de operações perigosas, com a NR16. A 17 está relacionada com a ergonomia, vamos falar também sobre ela, é muito importante para o nosso curso. Nós temos a 18, que fala das condições e meio ambiente do trabalho, a de explosivos, né, com a NR19, a NR20, que dispõe de segurança e saúde do trabalho com inflamáveis e também com combustíveis, a 21 com trabalhos a céu aberto. Aí nós temos aqueles que estão relacionados com a saúde ocupacional na mineração, que é a NR22. A 23, nós também vamos falar sobre ela, né, que é importante, que fala um pouquinho sobre a proteção contra incêndio. A 24 com as condições sanitárias, a 25 com os resíduos industriais e a 26 com a sinalização de segurança, algo que deve ocorrer também dentro do setor radiológico. E aqui nós temos algumas outras NRs para finalizar. Nós temos aquela relacionada ao registro do técnico, a fiscalização, a de segurança e saúde no trabalho portuário, a do aquaviário e também do trabalho agrícola, bem como o de segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde. Dispõe de medidas de prevenção e segurança àqueles profissionais que prestam atendimentos à saúde. E aí nós também temos de segurança e saúde de espaços confinados, NR33, as condições do meio ambiente com a 34, 35 de trabalhos em altura e, por fim, a segurança e saúde do trabalho em empresas de abates. Riscos ambientais e a legislação. Então, higiene no trabalho ela se refere a uma ciência, a um estudo que tem como objetivo avaliar todos os riscos, todos os fatores determinantes de riscos inerentes à nossa saúde. Esses riscos, pessoal, eles estão classificados das seguintes formas: como agentes físicos, ergonômicos, biológicos, químicos e também agentes, ou também chamado de riscos por acidentes. Vamos aprender aqui cada um deles. Agentes físicos. Os agentes físicos têm seus limites de tolerância estabelecidos na NR15 e eles estão relacionados, com ruídos, calor, frio, vibração e radiação. Tá? Então, esse se refere aos agentes físicos: calor, ruído, frio e vibração. Cada um ele tem um efeito adverso à saúde do trabalhador. Como, por exemplo, o risco físico, no caso por ruído, nada mais é do que é considerado um som capaz de causar uma sensação indesejável e desagradável para o trabalhador, levando aí a um desgaste psicológico, a um cansaço e muitas vezes prejuízos ao aparelho auditivo, levando aí a perda parcial ou até mesmo total da audição. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de ruídos. Nós vamos ter a disciplina de biossegurança e saúde e vamos falar um pouquinho sobre as medidas de biossegurança relacionadas a esse tipo de riscos. Nós temos também aqueles tipos de risco por calor, que estão dentro da classificação dos riscos físicos. O calor ele se refere àquela quantidade de energia que o organismo deve dissipar, para garantir o teu equilíbrio corpóreo. Então, quando nós suamos bastante, nada mais é para equilibrar, a gente ter esse equilíbrio térmico. E o calor ele pode trazer aí uma desidratação grave no trabalhador. Além de uma desidratação, ele pode trazer aí cansaço, cãibra. São alguns efeitos adversos relacionados à saúde do trabalhador. Então, é muito importante entendermos um pouquinho sobre esse tipo de risco. Nós também temos o frio, então o corpo, quando ele está exposto a altas temperaturas, ele perde calor para o meio ambiente. Os vasos eles vão ficando mais estreitos, e com isso
o paciente ele tem aí alguns prejuízos, né? Dependendo da temperatura, pode ser prejuízo relacionados a uma queimação, né? Como também prejuízos relacionados a uma fadiga, um cansaço, né? Ou até mesmo tremores nos membros. Vibrações que se refere a um som gerado em torno de um só eixo, e essas vibrações ela pode trazer como efeitos à saúde do trabalhador problemas, ou melhor dizendo, deficiência no sistema circulatório, ou então uma deficiência nas articulações, devido a esse movimento repetitivo demais em um só eixo. Então esses são um dos efeitos, né, adversos à saúde por riscos relacionados às vibrações. E por fim, algo que é muito da área da radiologia, são aqueles riscos físicos referentes às radiações ionizantes. São aquelas provenientes de materiais radioativos eliminados por materiais, né, através de radiações alfa, beta, gama, né, e o próprio raio-x, é um tipo de radiação que vocês vão ver um pouquinho mais nas disciplinas posteriores, que são radiações que cada uma ela tem um efeito adverso no nosso corpo, e tudo isso depende aí do tempo de exposição, da porta de entrada que o indivíduo tem, no caso uma lesão exposta, né? Como também o grau de dosagem. No caso das radiações alfa, por exemplo, aquele tipo de radiação que ela só consegue atingir, aliás, ela não consegue nem penetrar uma folha de papel. Então, como a nossa epiderme, essa primeira camadinha que recobre o nosso corpo, ela é semelhante a espessura dela é semelhante a uma folha de papel, essa radiação ionizante alfa ela só vai te trazer algum efeito adverso se porventura você tiver uma lesão na tua pele. E aí essa radiação ela penetra no teu organismo, levando a lesões no corpo. Aí nós temos a radiação beta, que já é uma radiação que ela já penetra as primeiras camadas da nossa pele, pode levar a uma queimadura leve, né, de primeiro ou segundo grau. E por fim nós temos aquelas radiações que já penetram as primeiras, segunda e terceira camadas da nossa pele, que inclui as radiações, né, gama e por raio-x, que essas só podem ser impedidas através de um material de chumbo, né? Aqueles materiais que serão utilizados para vocês para garantir aí a prevenção a esses tipos de riscos físicos, perfeito? Então, esses são o tipo de riscos relacionados às radiações ionizantes. Como efeitos, os raios-x e a radiação gama são desde lesões de primeiro grau até aquelas lesões crônicas, aquelas doenças crônicas, no caso, o câncer. Tá? E aqui nós temos os agentes químicos, né, aqueles produtos que penetram no nosso organismo através de gases, vapores, poeiras, fumos e neblinas. Então são tipos de substâncias que podem ser sólidas, né, ou até mesmo líquidas, né, que são tóxicas ao nosso corpo e pode causar doenças relacionadas ao nosso trato respiratório, né, devido a uma toxicação por esses tipos de agentes. Nós temos os riscos biológicos, também chamados de agentes biológicos, são aqueles tipos de riscos ocasionados pela presença de micro-organismos. Esses micro-organismos se referem aos vírus, fungos, protozoários e também as bactérias, que esses trazem aí doenças, né, no trato respiratório, digestório, nervoso, pode trazer lesões, né, à nossa camadinha da nossa pele, e aí, além de lesões, né, o prejuízo, danos à nossa pele, também pode trazer um dano fisiológico aí, trazendo como manifestações clínicas, dor de cabeça, cansaço, de visão turva, embaçada, diarreia, disenteria, né? Então, são chamados de riscos biológicos, e que nós temos esses riscos biológicos dentro do setor radiológico. E vocês vão manusear esses tipos de riscos biológicos num ambiente radiológico. Então tome muito cuidado ao manusear pacientes, esses pacientes que já vêm com scalp gélco, né, instalado para vocês. Tá? Então tem que ter muito cuidado com esses materiais perfuro-cortantes.
São materiais com um grande potencial de riscos biológicos e que, se você não tomar as medidas de prevenção, né, disposto na NR06 dos equipamentos de proteção individual, você pode ser contaminado por esse tipo de risco. E aqui nós temos os riscos ergonômicos, que são aqueles que estão relacionados aos fatores fisiológicos e psicológicos, né? E são ocasionados por levantamento de peso, por uma postura inadequada. No caso, o professor aqui ministrando aula para vocês, né? Cocunda que chama, né? Então, com essa parte do tronco mais encurvada. Então, nós temos que sempre trabalhar com essa parte do tronco em uma posição mais ereta, né? Para não ocasionar dores em região lombar, né? Como lombalgia, dores na coluna, além do ritmo excessivo de trabalho, tá? Então, são chamados de riscos ergonômicos, e ainda também vamos falar das doenças que são relacionadas e ocasionadas por esforços repetitivos demais. E por fim, nós temos aí o que nós chamamos de agentes mecânicos, que são aqueles ocasionados por máquinas e equipamentos sem uma proteção adequada, né? Aqueles ambientes que há um potencial muito grande de risco de quedas, bem como as ferramentas que são dispostas para nós profissionais da saúde trabalhar, né? Ou seja, falta de equipamento ou equipamentos inadequados. Vocês podem aí chegar a trabalhar. Hoje em dia já está acontecendo a substituição dessas máquinas mais antigas, né? Mas pode ser que vocês cheguem a trabalhar em setores o qual vocês vão usar aquelas máquinas antigas, né? Aqueles instrumentos que realmente já estão inapropriados para o uso, né? Levando aí algum tipo de lesão devido a essas más condições. E aqui nós finalizamos mais uma aula. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a CIPA, vamos falar sobre mapa de risco, como nós devemos fazer um mapeamento. Todo profissional deve aprender a fazer um mapeamento da sua área e saber quais são os riscos os quais ele está exposto trabalhando para dispor de medidas de prevenção e segurança à saúde do trabalhador. Então, mais uma vez, né, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, galerinha!